Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos falar hoje sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, que é o novo nascimento. E nós estamos baseados em João, no Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Você vai aprender conosco coisas valiosas acerca do novo nascimento. Presta atenção no que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz em João capítulo 3, a partir do primeiro versículo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre isso. E com muita alegria estou aqui com o pastor Rildo, nosso colega ministerial, um pastor, um amigo de longa data. Desde já quero agradecer. Pastor, seja muito bem-vindo a esse momento no programa da Tamires, a falar sobre as coisas de Deus. É um homem apaixonado por Jesus, é um homem que ama a Deus de todo o coração e serve a Deus na Igreja Batista do Aeroporto, lá em Campo Mourão, aquela cidade tão linda aqui do noroeste do Paraná, nossa cidade amiga. É uma alegria ter você conosco aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para você, pastor Rildo, o que é o novo nascimento? É lindo, né? Você abrir a palavra de Deus, abrir nesse texto. Esse texto, ele foi o texto da minha conversão, não é? E o novo nascimento é importante porque é uma experiência pessoal. Certo. Eu lembro da minha conversão, né? Quando um dia, ainda jogando futebol, distante de casa, eu entrei na igreja pela primeira vez, né? E por um convite de um amigo, eu lembro que o pastor estava pregando exatamente nesse texto, falando sobre o novo nascimento. E eu me perguntava: o que é isso? O que está acontecendo? Mas de repente eu senti algo assim que invadiu o meu coração, uma graça de Deus, um sentimento inexplicável, que me levou a choro, a pranto, a olhar para mim mesmo e reconhecer o meu estado de pecador. E eu pude perceber e senti uma necessidade muito grande de tomar uma decisão naquele dia. Naquele dia eu senti que realmente Jesus mudou a minha vida. Eu nasci de novo, nasci para uma nova vida em Cristo, né? Eu comecei a entender as coisas de Deus, e isso traz para a gente revelação, principalmente revelação das Escrituras. Eu li a Bíblia, pastor Giovanni, e não entendia. Uma coisa assim que a gente só vai entender isso após nascer de novo. A gente vai ver que após um novo nascimento a gente começa a ter essa experiência de ler a palavra de Deus e entendê-la e ter a revelação da palavra. Isso aconteceu comigo. Aí, olhando para as Escrituras, eu comecei a entender o que diz lá em Romanos capítulo 5, que a Bíblia diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 12 ele diz: concluído da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que foi Adão, e pelo pecado a morte, que veio como consequência, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Que coisa linda, né? E aí o apóstolo Paulo em Romanos ainda, ele continua falando sobre isso e falando sobre esse processo e esse acontecimento e essa experiência, né? Que é algo realmente profundo e ela é pessoal, ela é inexplicável. Se eu for tentar explicar para vocês aqui com palavras, eu não vou conseguir. Mas hoje eu entendo o que é nascer de novo. Isso é muito importante. O novo nascimento é o fato mais importante, né, pastor? Que é quando você abre o teu coração para Jesus, quando você realmente se posiciona em Deus. E abrindo o coração para Jesus, o Espírito Santo vem
e começa a morar dentro de você, começa a transformar a sua vida. Deus começa a dar respostas que você estava precisando. Deus começa a operar milagres e maravilhas na tua casa, na tua família. Começa a te prosperar, começa a fazer uma série de coisas que até então você não enxergava. Porque a Bíblia diz que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, e de repente nós nos abrimos a esse Evangelho e deixamos esse Evangelho transformador de Jesus Cristo penetrar dentro do nosso coração, transformando a nossa vida. E bem como o pastor falou, o primeiro passo é isso, é um reconhecimento de que somos pecadores, de que temos uma pecaminosidade, que não somos tão bonzinhos, talvez religiosos, ou bonzinhos moralmente ou socialmente, capazes de conquistar o céu, a salvação, a vida eterna. Não, quando a gente reconhece as nossas falhas, as nossas derrotas, os nossos fracassos, os nossos problemas, e buscamos a ajuda de Deus, abrindo o nosso coração para Deus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós e mudar a nossa história. Só tem vida modificada, transformada, quem passou pela experiência do Novo Testamento. E a Bíblia diz isso, né, pastor? Ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. O meu desafio para você é isso, querido. Abra o teu coração para Deus. Eu não sei aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando. Eu sei que o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, que morreu naquela cruz, no seu lugar, para te transformar, esse Jesus maravilhoso, ele pode fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, se você abrir esse coração, começar a buscar o Deus da Bíblia, começar a ler a Bíblia, Amém. Começar a orar, clamar por esse Deus maravilhoso. Aquilo que Deus fez na minha vida, na vida do pastor Rildo, também pode acontecer com você. Você vai ver milagres acontecendo, você vai ver o sobrenatural de Deus operando, e você vai ver as coisas incríveis, maravilhosas, que só o reino de Deus tem para oferecer para você. Que legal! E a experiência foi jogando bola, aí longe da família. Longe de casa, sozinho, né? E eu lembro de um texto, né? 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que coisa As coisas linda. velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. É isso que acontece comigo, que aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Giovanni, e pode também acontecer com você. É a Você novidade pode ter, de vida, né, pastor? ter essa experiência de uma novidade de vida, ou seja, o homem sem Deus, o seu espírito está morto, ele está inerte. Após essa decisão, você abrir o seu coração para que o Espírito de Deus possa vivificar o teu espírito, você vai começar a receber vida de Cristo, vida de Jesus, e você vai começar a ter do Senhor a revelação, a graça, o amor dele vai inundar o seu ser, o seu coração. Não tem outra maneira, não é? Nós não temos outra forma de viver a não ser viver para Jesus, para Ele, para a sua glória. E é isso que acontece. Eu tive a minha vida transformada, não é? E aí eu passei a entender as coisas de Deus e viver para Ele também. Sim. É justamente isso. A nossa vida sem Deus é uma vida egocêntrica. Ela é centrada no eu. Você só pensa em você, você é egoísta, o mundo tem que girar do seu jeito. A partir do momento que você nasce de novo, você entra no mundo de Deus. Deus é o centro do teu universo. O ego é mortificado, o eu vai para a cruz. E a partir de então, como você bem falou, pastor, você começa a viver para Jesus. E quando a gente vive para Jesus, a gente vive com amor sacrificial. A gente vive pensando nos outros, a gente quer ajudar todo mundo. A gente recebe de Deus um coração generoso, um coração doador, um coração que se preocupa menos consigo e mais com os outros, mais em ajudar. É um coração que não apenas quer ser abençoado, mas também quer ser um abençoador, quer ser um canal de bênção de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, na força e na graça do Senhor. Você deixa de ser um problema e se torna um resolvedor de problemas, tanto de si mesmo, da sua própria vida, como também ajuda outras pessoas a saírem de problemas, de dificuldades, de crise. A angústia vai embora, a tristeza desaparece, né? E a alegria do Senhor começa a tomar conta da nossa vida, do nosso coração, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. A gente consegue, assim, perceber o amor de Deus, né? Exatamente. O amor que é inexplicável, o amor ágape, o amor que está em João 3,16, né? Quero ler para você João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse é um convite que o Senhor já fez para a minha vida, já fez para a vida do pastor Giovanni. Talvez você também já conheça Jesus, mas ainda de uma forma talvez histórica, né? Uma figura histórica. Jesus foi aquele que ele morreu na cruz por você, mas você ainda não teve uma experiência assim como este homem está lá em João capítulo 3, que o pastor Giovanni leu aqui sobre o novo nascimento. Então, é necessário que você abra o seu coração e receba esse Jesus como Senhor da sua vida. O que é Senhor? É senhorio, aquele que governa, aquele que vai tomar o governo da sua vida. E você vai agora abrir mão, né, da sua vida, deixar a rédea da sua vida, né? E deixar o Senhor Jesus agora ser aquele que vai dar direção, que vai governar, que vai ser Senhor em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Não só na sua vida pessoal, né, pastor Giovanni, mas também na sua vida familiar. Exatamente. Né? A nossa família agora, nós não fazemos mais ou não realizamos o que queremos, mas assim, nós agora temos direção. Direção de quem? Do próprio Senhor Jesus, através da palavra dele, né? Por parte do Senhor também, e nós vivemos agora na direção dele. É isso que eu entendo. O mais tremendo do Evangelho de Jesus Cristo é que ele nos transforma como seres humanos. Ele transforma você, transforma cada um de nós em seres humanos melhores, em pais melhores. Você que é mãe, uma mãe melhor. Você que é filho, se torna um filho melhor. Ele resgata a nossa dignidade que outrora foi perdido, fazendo besteira, se envolvendo com problemas, gerando problemas para os outros, vivendo uma vida pecaminosa, dilacerando, ferindo, arrebentando a sua própria alma. Querido, Deus não te chamou para isso, para viver na lama, para viver na sujeira, para viver na imundícia, fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus e que arrebenta com a sua vida. Não. Deus te chamou para uma vida de honra, uma vida de dignidade, Amém. Uma vida de milagres, uma vida de bênção. E essa alegria que nós temos no nosso coração, você também pode ter no seu coração. Amém. Tendo essa experiência com Jesus. Lembrando que nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de práticas religiosas ou religiosidade. Nicodemos era um homem religioso, mas que não tinha uma experiência real, palpável, intimidade, uma vida íntima com o Senhor Jesus. A partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, o reino de Deus se abriu para ele. O reino de Deus conquistou o coração daquele homem religioso e ele se tornou um outro homem, um novo homem, um homem transformado pelo poder de Deus. Você também pode ser transformado por Deus, a tua casa pode ser transformada por Deus e Deus pode fazer maravilhas na sua vida em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, né, pastor Rildo? Amém. É orar pela sua vida, é declarar toda a sorte de bênção de Deus sobre você, que a tristeza saia, que a angústia saia, que as fobias, os medos, as perturbações saiam da sua vida, da sua casa, da sua família. Que a prosperidade, a alegria do Senhor e a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e tudo aquilo que você colocar as mãos. Amém. Nos conheça através das redes sociais. Nós temos um YouTube chamado youtube.com/prgiovanni. Você pode nos conhecer, ouvir as nossas ministrações, devocionais, estudos bíblicos. Nós temos muito material ali para abençoar a sua vida. Nós temos um Instagram também, @prgil. E nós temos o site da Igreja Batista Betel, onde você pode assistir os nossos cultos ao vivo, pegar direitinho o endereço da igreja, conhecer as nossas programações, ter materiais de leitura bíblica ali, estudos bíblicos, devocionais, uma série de materiais onde você pode conhecer esse Jesus de maneira espetacular e de maneira gloriosa. É o desejo do nosso coração. Então entre lá, o nosso site da igreja é www.betelonline.com.br e essa é a palavra que nós tínhamos para você. Abra o teu coração para Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida. Não há nada melhor do que vermos o reino de Deus através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré,
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. E amém.